gente já vai começando o programa com o violão da Conselho de Paula, que é luxo maior do que esse, é um luxo pra lá de bom, né, mineira? Se é. Nós já estamos no ar pela TV aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo, em Minas Gerais e em todo o Brasil brejeiro, pela Claro, pela Vivo, pela Sky. Olha os canais aparecendo aí embaixo. Dá para espiar o programa também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Todos os nossos programas ficam guardados lá no YouTube. Então vamos aproveitar esse violão da Consuelo e vamos começando o programa de uma forma deliciosa. O Em Cartaz está no ar. Consuelo de Paula, menina! Saudade! Saudade demais, nossa! Faz tempo, Atílio. Faz tempo. Onde você andou? Foi lá para Pratápolis? Pratápolis e região. Região, arredor, toda a grande, a região metropolitana de Pratápolis. Metropolitana, é. Porque se juntar a região metropolitana é que chega a 10 mil habitantes. Chega a 10 mil. Mas você volta sempre para lá? Volto sempre, eu tenho os pais lá ainda. Ah, é? E agora tem ido muito, porque eles já estão com uma idade que precisa da gente lá. E viajando um pouquinho também, agora retornamos os shows, né? Ainda bem. Então, né? Puxa vida, né? Que sofrimento que foi esse período todo, né? Maluquice que a gente viveu, né? Maluquice. E o que você anda fazendo nos shows agora? O que você está mostrando? Então, agora começa aí uma série de shows nesse semestre. Uma série mesmo, né? Então, olha, uma relação aqui enorme. Depois a gente vai falar sobre isso. Bater na madeira. Fora o que não está relacionado, né? Ainda tem mais coisa que vai marcar aí. Tem mais coisas. Então eu continuo fazendo Maria Coré, que é o CD que eu lancei no Sesc Belenzinho um mês antes da pandemia, né? Um mês antes da pandemia. Então ele continua. Foi o último show, foi o último. Foi. O lançamento do CD Maria Coré. Depois eu fiz algumas turnês virtuais, que aí, poxa, né? Não é a mesma coisa, né? Não. E agora vou continuar com Maria Coré, mas eu estou incluindo muita coisa do Samba Sereste Baião, porque eu faço 25 anos esse ano. E foi completo o primeiro CD, né? Primeiro CD. Primeiro CD, Samba Sereste Baião. Fazendo bodas de Você prata. Veio aqui. Vim aqui. Você veio aqui. Vim aqui. Lembro de cantar Riacho de Areia aqui, da gente chorar junto aqui. Meninos. Você lembra que eu sempre pedia para você cantar Meninos? Sim. Do Derso Marques, né? Sim. De música. Então ele vai com esse repertório desde Samba Sereste Baião, passei pelos discos, Maria Coré. E algumas novidades já de interpretação de outros autores. E como cada show é diferente, todos esses shows que eu vou fazer é uma série diferente. Tem show que são convidados parceiros de composição, tem shows que é com o Guilherme Ribeiro no piano e acordeon, show que é com a Adriana Rotz no violoncelo, show que é com a Priscila Brigante na percussão. Então tá colorido. Vai mudando. Olha, a gente tem um vídeo aí que eu separei com o pessoal, a nossa equipe do acervo aqui da TV aberta, de uma apresentação sua aqui no Em Cartaz, acho que uns 10 anos atrás. Olha, vamos dar uma olhadinha, vamos ver aqui o Consuelo. Lá no céu tem 5 estrelas, todas 5 encarreadas, 2 minhas, 2 tuas, uma é da madrugada. Vou descendo o rio abaixo, numa canoa furada, ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia, arriscando minha vida numa coisinha de nada, ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Ô beira-mar, ô beira-mar. Que lindo, que lindo. 2012, vai fazer 13 anos, 11 anos, né? 11 anos. Então, mas o Samba Sua Hora é antes ainda, eu me lembro que você veio aqui, só que eu não consegui achar, mas eu tenho.
guardado a sua apresentação aqui. Sim, né? sim, que lindo. E você cantando comigo ali, que lindo. Sou tava... querido, né? Nossa, eu me intrometo, né? para estragar a apresentação do artista. E tem hora que o arrepio vem, isso depende muito de quem está perto da gente, do lugar, viu? É sinal que estar aqui sempre é uma coisa que já está no, sabe, já está no clima, já está numa energia pronta. Quando a Verbena falou, tem a Consuelo, eu falo, opa! Consuelo, o que você vai mostrar pra gente aí? Olha, vou mostrar uma canção que chama Arvoredo, que é do CD Maria Coré, e letra e melodia minha. E a gente chama todas as tribos para cá. Opa! Consuelo de Paula. Minha casa é madeira, tronco, galho e raiz. Minha casa é cordilheira, fiz pra gente ser feliz. Luz que vaza da janela, no quintal tem flor de anis, rosa, branca e amarela, manacá e jabuti. Arvoredo, arvoredo, fronde, folha e chafariz. Arvoredo, arvoredo, o país que eu sempre quis. Vou chamar Jombá e a rosa dos ventos, eu, minha amada, e alguns sacis. Vou chamar Sabiá, vou tocar barra-vento, eu, minha fada, e os cariri, chocoro cariri, Rio Verde, aliquilui, guaranis, bacurau, colibris, Rio Grande, aquililiu e os pori. Ei anda, ei anda, ei anda, ei anda, ei anda, ei anda. Minha casa é aberta, meu lugar de aprendiz. Minha casa é floresta, flor do campo, flor de lis. Minha casa é ribeira, pedra branca e bem te vis. Minha casa é mineira, arco-íris, um país. Vou chamar Jombá e a rosa dos ventos, eu, minha amada, e alguns sacis. Vou chamar Sabiá, vou tocar barra-vento, eu, minha fada, e os cariri, chocoro cariri, Rio Verde, aquililiu, canuris, bacurau, colibris, Rio Grande, aquililiu e os pori. Hey, 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 hey. Barbaridade, que coisa, bicho! Que maravilha, Arvoredo chama essa música. Arvoredo. Você compõe, você mais lá em Minas, aquilo te inspira, como é que é? Você chega lá e fala, nossa, como é que é esse negócio? Sabe que no começo era muito lá, eu ia muito, assim, passar dias, ficava lá tranquila. Depois não, São Paulo, assim, eu acho que, eu vi que eu sempre visito esse lugar. Parece que a gente sempre vai muito para o material da infância, que está no esquecimento até,
para compor. Aquela coisa do Guimarães Rosa, né? A gente sai do sertão, mas o sertão não sai da gente, Isso. né? Então, eu tenho feito mais aqui, até porque eu não tenho tanto aquela calma que eu tinha lá, quando eu vou mais ajudar meus pais e tal. Então, eu tenho feito muito aqui em São Paulo, e principalmente na madrugada. Na madrugada, era notívaga. Sim. A gente estava falando lá da infância, não sei o que legal. Você sabe que a gente tem um fotógrafo, você tem a Fátima, né? Sim. Tá ali. Nós temos um fotógrafo, um paparazzi, que há muitos anos está atrás de você, tirou milhares de fotos suas. A gente selecionou algumas para mostrar aqui. Cadê as fotos? Que legal. De Paulo? Olha lá. Ah! Você vê que faz tempo que ele está atrás de você. Gente, vestido de bailarina que minha avó fez para mim. Isso é lá em Pratápolis. Lá em Pratápolis. Rainha do desfile. Rainha do desfile, veja só. Minha avó que bordava. Ah, que bonitinho. Que lindo. Tem mais. Nossa! Olha! Você está ali de camisa listrada, né? Na frente do bloco do carnaval. Na frente do bloco do carnaval. Sambava na frente do bloco. Lá também é isso? Lá também. Aí depois fundei um bloco com 50 mulheres. É mesmo? E eu que, assim, nunca fiz percussão e ensinava todo mundo a tocar. E o bloco saía aí, ó. Saía bom. Que mais? Que delícia. Olha. Também é lá? Esse aqui é no Parque da Água Branca, em São Paulo. Você está brincando, é no Parque da Água Branca. Onde eu vou matar a saudade, né? Olha lá. Olha esse visual. Pois é, eu achava que era lá. Falei, deve ser alguma visita que ela fez, lá um retorno. Não, isso aqui, eu vou muito ao Parque da Água Branca, muito. As galinhas lá. Fiz a Baçaí lá com o Toninho Macedo uma época. Sim, a Baçaí. Que mais? Opa, aí é o tambor, hein? Aí é o palco do lançamento do show Maria Coré. Foto da Fátima Cabral. A foto da Fátima, que está aqui com a gente. Que mais? As duas lindas. Essa semana falaram comigo que lançaram um livro do ex-marido da Célia e falei com elas essa semana. Célia e Selma, né? Puxa, Célia isso é história também, né? Nossa, história da música de raiz, né? Demais, maravilhosas. Duas queridas! Magda Pucci, ali de cabelinho vermelho. Magda Pucci, Regina Machado. Regina Machado, que é uma tremenda contadora de histórias. E excelente melodista. Depois desse dia da foto, começamos a compor. Porque logo em seguida também veio a pandemia. Aí estávamos protestando lá no Teatro Municipal. Contra a censura. E aí compus 50 músicas com a Regina Machado. 50 músicas? Caramba! Em um mês e meio. Caramba! Foi. Que mais? Vamos ver. Maravilhosas! Que dia mais lindo! Maria Alcina ali com aquela discreção dela, né? Maria Alcina Galvão. Isso, Maria Alcina discretíssima. Maravilhosa. E aquele padre ali? Quem é aquele padre? Galvão. É um padre? Não sei. Não sabe? Não sei. E eu tô sem óculos. Que mais? Deixa eu ver. Não deu pra ver. Meu amado. E o Boldrin aí. Isso Você não foi no programa dele, né? Quanto eu gosto, quanto ele faz falta. É verdade. Tem um amor por ele gigante. Faz uma falta. Gigante. Que Menina, delícia! Você vai fazer dia 18 de março, Ocupação Conselho de Paula, no Teatro Maria Dudé, que é lá no Nossa Senhora das Graças, né, no colégio. Isso. O pessoal chama de Gracinha. Isso. Gracinha. Eles estão praticamente inaugurando o teatro, uma série de shows. Me ofereceram essa ocupação. Eu vou ter um sábado por mês lá. Tá. Então tem vários convidados. Então, um sábado por mês, cada sábado você vai levar um convidado, alguma coisa assim. Isso. Que legal. Isso. Ele fica ali no Itaim, como é que chama aquela Rua da Várzea, Rua da Várzea. Isso, Rua da Várzea. Já tem esse primeiro show, já está no Simpla. 30 de março em Campinas, 31 de março no Politeama, lá de Jundiaí. Depois volta o Maria Dudé, aí Campinas de novo, Campos Jordão, e aí tem umas datas que você ainda está fechando, né? Estou fechando Campos do Jordão e região, que é essa turnê do Maria Coré, né? Esse de Campinas é no Casarão, Jundiaí no Politeama, né? Está quase certo no
lá naquele auditório de Cláudio Campos Santoro? do Jordão, Carlos Santoro. Vai ser ótimo. Lá em lugar lindo delícia, também, né? lindo também. Tem um lugar, tem um site, tem um arroba aí que as pessoas possam acompanhar e saber onde você vai estar? Sim, agora nas redes que eu estou colocando, eu tenho um site, conselhodepaula.com.br, mas as atualizações estão sempre nas redes, Facebook, Conselho de Paula, Instagram, Conselho de Paula. Perfeito. Então, estou sempre atualizando ali. Legal. Dá para fechar com mais uma palhinha, pelo Lógico, menos, de alguma? Lógico, lógico. O que você escolheu? Vou fazer uma... Eu sei que você gosta de toada, né? Você gosta de Real de Areia. Então, essa aqui é o meu Real de Areia do CD Maria Coré, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Remando contra a maré. Ah, meu barco me leva, me leva, me leva. Ah, meu barco me leva, me leva, me leva. Vou-me embora velejar, adeus meu lugar. Já é hora, vento, mar, vou levar teu sorriso guardado na noite, um carinho espalhado no verde, o teu nome, meu barco, velejarei. Nossa vida e o sol da cidade, cor dourada caindo na tarde, estampada em meu barco, eu levarei. Eu vou remando contra a maré. 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 Salve, Conselho! Remando contra a maré, né, menina? Remando contra a maré. Vamos! 18 de março, ocupação Conselho de Paula no Teatro Maria do Dé, lá no Colégio Nossa Senhora das Graças. E depois, @Conselho de Paula para saber onde você vai estar. Isso. Conselho. @Conselho. Que bom. Ô, queridão. Não some, tá? Por Valeu. favor, tá bom? Por favor, me chame sempre que eu estarei aqui. Beijo, menina. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, já está nos cinemas um filme que trata do velho tema do relacionamento entre pai e filha, mas aqui com um toque diferente. A menina recorda momentos em família e férias passadas com o pai, mas cerca de 20 anos depois que tudo isso aconteceu. E aí ela descobre um outro homem, diferente daquele pai que ela achava que conhecia tão bem. O filme se chama After Sun, depois do sol, After Sun, e a gente tem o trailer aí pra gente ver. I love you. Love you. Why don't you go over and introduce yourself? Dad, no, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself? Sophie, they're like old. Think you'll ever move back to Scotland? No. Why? There's this feeling, once you leave where you're from, that you don't totally belong there again.
You okay through there? Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work, like you're sinking? We're here to have a good time, eh? You know, I want you to know that you can talk to me about anything as you get older, you know? Done it all and you can too. Wish we could have stayed for longer. Me too. Vai começar a Expo Favela 2023. Faça já sua inscrição. E agora, a maior feira de empreendedores de favela vai percorrer todo o Brasil. A primeira etapa do Nacional acontece em São Paulo e foi pensada para você, que empreende na favela ou tem uma ótima ideia de negócio. Em São Paulo, a Expo Favela será de 17 a 19 de março no WTC, com conferências, palestras, mentorias e muito mais. O sucesso de 2022 vem ainda mais potente em 2023. Inscrições abertas. Ingressos à venda em 10 de fevereiro. Expo Favela 2023. Oportunidade criando potência. Um homem solitário espia pela janela e vê a lua, a brisa. E nesse momento ele é invadido pelas recordações de tempos vividos. Vamos descobrir quem é essa pessoa aqui com o Ricardo Brigg. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom? Prazer te ver aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Opa, estamos aí. Naquela noite eu olhei pela janela e vi a lua morrer. Começou com o livro, começou fazendo o texto, claro. Sim, comecei com o texto. É. O texto, na realidade, ele é fruto de uma sessão de terapia. Opa! Eu comecei a fazer terapia por conta de uma série de fatores que aconteceram na minha vida. E numa dessas sessões, o analista falou: por que que você não coloca tudo isso num texto? Um texto para teatro. Para teatro. Quer dizer, foi sugestão dele. Foi sugestão dele. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ainda demorei um pouquinho para amadurecer a ideia. Isso, tal. Aí chegou um dia que eu falei: não, acho que eu vou começar a escrever algo. Mas aí eu não queria escrever alguma coisa que fosse só referente aos acontecimentos pessoais. Autorreferente. Exatamente. Pensei também em buscar outras histórias, né? E aí eu comecei a pesquisar estudos, teses que foram feitas a respeito do tema e encontrei uma série de coisas interessantes, histórias interessantes. E aí virou como uma coxa de retalhos mesmo. Condensou tudo isso, trouxe tudo isso para o texto. Exatamente. Trouxe para essa pessoa que está ali solitária, tal, né? É um homem, ele não tem nome, né? Eu costumo falar que pode ser qualquer um de nós. Agora, você está falando do tema, tal, coisas relacionadas. Qual seria o tema? Qual é o tema? O que você aborda? Principalmente a solidão, mas no caso desse texto é a solidão de um homem gay, maduro, que já está nos seus 60 anos de idade, que perdeu aquele corpo perfeito, né? Ele perdeu um pouco da beleza. Então ele se vê angustiado em relação às perdas que ele teve, né, os amores que ele perdeu, e também a não aceitação, muitas vezes, por parte das pessoas da própria comunidade LGBTQIA+. Agora, você está tocando uma coisa que é uma curiosidade muito grande. Essa questão da beleza física para o homem gay maduro, que vai perdendo aquele viço, vai perdendo aquele vigor, aquela beleza, tá? Você encontrou isso em muitos casos? Encontrei. Engraçado que o material que eu pesquisei, você tem os dois lados. Você tem o lado daqueles homens maduros, que estão satisfeitos, que dizem que não concordam com essa questão de que o gay idoso ele é solitário, são homens que vão para as baladas, para os bares. Eles estão bem resolvidos. Estão bem resolvidos.
mas você também vê, eu pesquisei muitas entrevistas de homens que se sentem realmente solitários, que já foram abandonados muitas vezes pela própria família e agora se veem abandonados pela própria comunidade. Quer dizer, isso é bastante comum. É bastante comum. Casos, tá. E eles, quer dizer, eu imagino que esse tenha sido o principal foco, né? Sim. Justamente esse lado do mais depressivo, vamos dizer assim. Esse cara, quer dizer, que não se conforma, né? Com a passagem dos anos, vamos dizer assim. Que é um processo natural, né? É um processo natural. Claro, de qualquer ser humano. Qualquer ser humano, qualquer ser vivo. Né? É interessante que eu começo falando do desmanche. E essa coisa do desmanche, numa das pesquisas que eu fiz, eu me deparei com a Edith Modesto, que por coincidência foi minha professora na época de faculdade de comunicação. E a Edith Modesto, ela foi a criadora do primeiro grupo de pais de homossexuais. Não brinca. E aí tem um vídeo dela, que eu consegui encontrar no YouTube, onde ela conta de um senhor que, conversando com ela, ele fala em desmanche mesmo. Desmanche. Né? Isso, a pessoa se sente num desmanche. Ela está desmanchando, né? Ela está se desfazendo, né? Perdendo tudo aquilo que para ela era importante, enfim, para o grupo, de repente, coisas era importante. Que ela valorizava. Isso. Né? É uma pré-decomposição. Exatamente, assim, né? exatamente. Já um passo já para... Né? Que é um problema grave para muita gente, sejam gays ou não. Sim, né? Sem dúvida. Muita gente não se conforma com o passar dos anos. Sem né? dúvida. Não sem se dúvida. reconhece mais. Não, né? Sem dúvida. E aí você coloca tudo isso na pele desse homem solitário. É um cara, está sozinho. Exatamente. No quarto dele, imagina? Ele está na sala do apartamento dele. Ele está ali num momento onde ele está fazendo uma arrumação, pegando algumas coisas para jogar fora. E aí ele começa a se recordar, né? Dos momentos, dos vários momentos, as várias histórias que aconteceram com ele ao longo da vida até os 60 anos. Aqueles objetos, aquelas coisas disparam recordações. Exatamente. No cenário há um baú bem antigo. Eu não me preocupei, por exemplo, que os objetos tivessem que esteticamente pertencer ao tempo daquele personagem. Claro. O baú é muito antigo, mas ele traz a ideia da memória mesmo, né? Das coisas que estão ali guardadas. E esse homem ele vai começar a revirar esse baú e dali ele vai ver o que ele tem que jogar fora e o que ele vai guardar. Isso é uma coisa difícil, né? É difícil. Jogo fora, exatamente. Tal coisa, ou eu guardo, porque... Né? Exatamente. É como, eu me lembro quando eu mudei de casa uma vez, que eu tinha esse problema com os discos. Né? Ai, meu Deus, esse disco aqui. Mas eu não vou tocar, mas não tenho mais vitrola, mas eu não posso jogar fora esse disco. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, quer dizer, dispara esse emocional. Exatamente. Né? Faço ou não faço? Desfaço? Jogo fora ou não jogo fora? A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando de... Naquela noite eu olhei pela janela e vi a lua morrer, que você está fazendo lá no Comune, Teatro Comune, fica ali na Rua da Consolação, logo no comecinho da Consolação. Até o dia 31 de março, às sextas-feiras às 9 da noite. Exatamente. Né? Cadê as fotos? Vamos ver as fotos. Olha ele aí. Ele não tem nome. Ele não tem nome. É um anônimo. É um anônimo. Uma pessoa qualquer. Exatamente. Né? Representativo desse universo. Exatamente. Todo, né? Esse é um figurino que você usa em cena mesmo? Ou não? Esse é um dos figurinos. Como já eu estou na 3ª temporada, já vai mudando. Então a gente dá uma modificada nos figurinos. Eu dei uma engordada, então... a ação do tempo, né? Exatamente. Ele é uma pessoa amargurada, não é? Ele é amargurado. E eu acho assim, um dos lances interessantes do espetáculo é que eu acho que eu deixo para o público definir se esse homem, na realidade, a solidão
é algo que acontece com ele ou que ele está deixando acontecer. Né? Então eu deixo isso meio no ar. Que pode ser uma coisa também daquele momento, né? Pode ser. Uma coisa também daquele momento. Quer dizer, de repente eu sou uma pessoa alegre e na hora que eu reviro o baú, aquilo tudo, né, tem uma ação sobre a pessoa. Sim, né? sim, sim. Né? Sim. Quer dizer, isso tudo fica em aberto. Né? Fica em aberto. O público que fica vai sacar. É uma pessoa assim, uma pessoa assada. Será que ele também não está colaborando para que a solidão aconteça com ele mesmo, né? Enfim. Você escreveu e você dirigiu junto com Wesley Leal. Isso. Como é que foi esse processo de Wesley, com ele? O Wesley, assim, é um rapaz jovem. Ele é um jovem, super, né? Então, pois é. Ele é super jovem, mas super talentoso. E ele foi quem dirigiu a primeira temporada que eu fiz, né? E aí depois eu fiz algumas modificações nas temporadas seguintes. Né? Mas assim, foi ótimo trabalhar com ele. E é importante ter um olhar de fora, né? Sim, sem principalmente dúvida. No seu caso, que é um monólogo. Sem dúvida. Você está ali, você não está se vendo, vamos dizer assim. Exatamente, né? sem dúvida. É bom que tenha alguém de fora que... Uhum. E você tem o desenho de luz do Aguinaldo Nicoletti, a trilha do Vinícius Alves. Então, Vinícius Alves, acho que o pessoal de teatro, cinema ainda vai ouvir falar bastante dele. Ele é um garoto jovem também. Ele não mora aqui em São Paulo, ele mora lá em Santo Antônio do Pinhal. E é um... Santo Antônio do Pinhal é Paraná, né? Santo Antônio do Pinhal fica antes de Campos do Jordão. Campos do Jordão. É verdade, Campos do Jordão. E ele é muito talentoso, é um talento nato. Ele já anda fazendo algumas trilhas, inclusive para pessoas de fora do Brasil. E ele que fez essa trilha do espetáculo. Que basicamente são canções, são... É instrumental. Instrumental. É instrumental. Uhum. É instrumental. Legal. Quer dizer, eu imagino que deve ser até meio aflitivo você presenciar essa situação, essa solidão, essa tristeza. Sim, né? sim. É até angustiante mesmo. Angustiante, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Para quem não está vivendo, para quem está vivendo, sem dúvida, né? Mas para quem presencia, né, isso. Né? Com certeza. Assim, alguns depoimentos que eu li nas pesquisas que eu fiz eram depoimentos muito tristes de pessoas que assim estavam vivendo a solidão desde que se assumiram, né? Primeiro o abandono da família e aí depois toda a trajetória da vida, atingindo aí o período da velhice. Tinha um senhor até que ele falou em voltar para o armário, ter que voltar para o armário para poder sobreviver, né? Para poder continuar vivendo. As coisas doidas. E às vezes chega a situações limite também, né? Sim. Chega a pessoas que acabam até desistindo da vida, alguma coisa sim, desse tipo, sim. né? A gente sabe de casos assim. Né? Sim. E é interessante também que eu pesquisei alguns materiais sobre a ótica dos jovens. Então tem uma pesquisa muito interessante, eu não vou lembrar agora o nome do pesquisador. Acho que era uma tese. E ele foi justamente pesquisar, entrevistar jovens gays, como esses jovens eles se enxergavam na velhice. É muito interessante o que eles respondem. Um jovem lá, por exemplo, respondeu que ele só conseguia se imaginar até uns 40, 50 anos de idade, mas que ele não conseguia se ver com 70 anos de idade. Um outro falou que ele não queria nem pensar nisso, que ele gastava tanto tempo na academia, malhando, para ter aquele corpo, e ele não queria se imaginar igual o pai dele, olha só. Veja só. Então, assim, tem umas coisas muito, muito doidas. E hoje a gente está vivendo uma época, vou dizer, que o culto ao corpo é muito forte. É muito forte. Muito presente, né? E muito vendido pela televisão, né? Sim. Malhado, sim. Não sei o quê, vitaminas e não sei o quê, um monte de coisa. Exatamente. Dizer, isso assume assume uma importância muito grande, né? Na vida da pessoa. Sim. Principalmente os mais hedonistas, né? Aqueles que mais se admiram, né? É verdade. É muito complicado isso, né? Assim, e é interessante que
na comunidade gay isso é muito presente. Muito presente. Né? É muito presente, esse culto, né? Ao corpo. A gente vê pelas academias, né, lotadas ali em regiões que são mais repletas ali do público gay, né? Existe muito essa coisa do culto à beleza. O culto à beleza, o culto ao corpo. Naquela noite eu olhei pela janela e vi a lua morrer. O nome é poético. É poético. O nome é lindo. É lindo. Então, no Teatro Comune, toda sexta-feira, às 21 horas. Teatro Comune fica na Rua da Consolação, 1218. É logo um pouquinho para cima do Mackenzie, ali na Consolação. Isso. Um pouquinho para cima do Mackenzie, o quarteirão seguinte. Número 1218. Sextas-feiras, 21 horas, até 31 de março. Maravilha. Brigue. Trabalho legal, hein? Trabalho bonito, hein? Te espero lá. Me espera que eu vou lá. Vou a espero, pé, sim. inclusive. Eu moro ali perto. Então tá bom. Obrigado, Ricardo, Atílio. tudo Obrigado bom pela pra você? oportunidade. Deixa eu ver o que nós temos aqui agora. Espera um pouquinho. Atenção, Brasil! Agora é a hora das nossas dicas de peças e shows que estarão acontecendo nos próximos dias em várias cidades, várias partes do nosso imenso país, para você se programar. É a nossa Agenda Brasil. Qual é o museu de arte mais antigo da cidade? Sim, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, fundada em 1905 e carinhosamente apelidada de Pina. São 2 edifícios com intensa programação, a Pinacoteca Luz e a Pinacoteca Estação. A Pina Luz é a antiga sede do Liceu de Artes e Ofícios, projetado no final do século XIX pelo arquiteto Ramos de Azevedo, e que ainda comporta um dos principais laboratórios de conservação e restauro do país. A Pina Estação, inaugurada em 2004, originalmente abrigou os armazéns e escritórios da Estrada de Ferro Sorocabana. Também sediou o DOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, entre 1940 e 1983. A Pinacoteca do Estado mantém uma expressiva coleção de arte brasileira, principalmente dos séculos XIX e XX. São mais de 7.000 obras mantidas pela instituição. Com relação ao século XIX, certamente o núcleo mais consistente e importante da instituição, é possível entrar em contato com a maior coleção de obras de Almeida Júnior. Entre retratos e cenas do interior, sobressaem as célebres obras Caipira Picando Fumo, Saudade e Leitura. As naturezas mortas de Pedro Alexandrino ocupam uma sala inteira, onde se destacam Cozinha na Roça, Peru depenado e Aspargos. Há ainda paisagens de Antônio Parreiras e Benedito Calixto, como a Baía de São Vicente. O acervo conta também com diversas obras de artistas modernistas, como Vitor Brecheret, Tarsila do Amaral, Lazar Segal, Anita Malfatti, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Clóvis Graciano, Francisco Rebolo e Túlio Munhaine. Complementam a coleção um significativo núcleo de pinturas oitocentistas europeias e de esculturas francesas, com destaque para o conjunto de 9 bronzes de Auguste Rodin. Tudo
Tudo isso pode ser visto na exposição permanente da Pinacoteca. Um passeio enriquecedor e obrigatório. Olha só, acontece um atropelamento. Um homem está lá, imagina assim, estirado no asfalto, mas antes de morrer, ele pede um beijo. E é assim que tudo começa, né, Bruno Pirillo? Querido, que bom estar aqui Tudo com bom, você. quanto tempo que eu não te vejo, cara, Muito saudade. tempo, demais. A pandemia afastou a gente, né? É, Agora... a gente estava, assim, prestes a continuar. Essa peça, né, fala desse acidente que você colocou aí, né? Um homem sendo atropelado e quase morrendo, ele pede esse beijo e isso detona toda a história que a gente vai contar. A história que a gente vai contar. Você trouxe aqui a Rita Pisano? Rita Pisano. Pisano. Tudo bem, menina? Tudo bem, tudo bem. Você faz a... Selminha. Nossa, Selminha. Selminha. Papel que foi da Fernanda Montenegro na estreia. Olha a responsa, hein, Rita? Pois é. Então, essa história é deliciosa, né, do Beijo no Asfalto. Eu acho maravilhosa, assim, porque ela é tão simples, assim, no enredo, porque ela tem esse acontecimento que você acabou de narrar aí. E a partir disso... O cara tá lá estirado, não sei o quê. E como acontece na Praça da Bandeira, no centro do Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, né, tem esse símbolo da bandeira e acontece esse ato do beijo diante da bandeira nacional. Então isso detona todos os preconceitos, toda a violência dessa sociedade, né? Você lembrou de uma coisa, o papel que ela fez, que você está fazendo, foi o papel que a Fernanda Montenegro fez. Essa peça foi feita por encomenda pela Fernanda, Exatamente. Né? Isso. Fernanda pediu 1961 ela encomendou uma peça para o Nelson Rodrigues e o Nelson escreveu o Beijo no Asfalto. Depois de enrolar um tempão, né? Exatamente, enrolou meses. Dizem que a Fernanda ligava, né, para ele, calma. Tá pronto? Como é que tá? Como é que tá? Minha filha, eu estou escrevendo aqui a peça. Exatamente. Até que estreou. Né? Estreou e teve alguns escândalos para variar nas peças dele, né? E ele adorava, né? Adorava. Quando tinha os escândalos, era o que ele mais gostava. Sim, né? porque aí ela via que a coisa estava surtindo o efeito, né? Assim, de mexer nas feridas da sociedade brasileira, né? Que até hoje ela se mantém aí, por isso a atualidade do texto. Mas tem uma coisa importante para o texto, que acontece esse atropelamento e tudo se desenrola porque um repórter vê o atropelamento e vê na situação a possibilidade de uma manchete bombástica. E aí eu acho que tem uma coisa muito legal com hoje, que é como a gente é guiado pelas manchetes. E as manchetes viram verdades e as verdades acabam com a vida das pessoas, né? E hoje, vamos dizer, além das manchetes, acho que é isso também que você quer dizer, é a rede social, né? Aquela coisa, um universo... pronto, você já acha que... Exatamente. Né? E aí já detona toda uma controvérsia, não sei o quê. Exatamente. Essa eu acho que é a questão mais atual, assim, as redes sociais abriram esse universo para a disseminação das fake news, assim, né? Então, na verdade, o que o repórter vê ali, ele transforma numa coisa que não é a verdade e vai disseminando isso para vender jornal, jornal. E esse personagem tiragens. Isso, é o Amado Ribeiro, o Nelson Rodrigo se baseou num cara repórter mesmo, exatamente, né? Que quando viu a montagem falou, mas eu sou muito pior do que esse cara aí. Essa história é maravilhosa. Essa história que bárbaro. E me lembra, sabe o quê? Por exemplo, lembra do caso da escola base, por exemplo, aquele escândalo que teve da escola lá da aclimação, que houve uma denúncia de que havia um assédio com as crianças, não sei o quê. A imprensa foi lá, fez uma reportagem, o povo foi lá, detonou a escola, acabou com a vida daquela família. Pois é. Né? Não, tem um filme incrível que se chama A Caça também, que é a história de um professor. Sim! Sensacional o filme. Um filme alemão, acho. Exatamente. E foi exatamente isso, né? Ele dizem que ele sofreu um assédio e aí a população cai de cima. E é um pouco o que acontece no Beijo, porque todo mundo questiona o fato, né? Até as pessoas mais íntimas do Arandir, que é o nosso protagonista, questionam essa atitude dele. O Arandir, que é vivido pelo Anderson Negreiro. A gente já vai ver as fotos aí.
E é muito curioso isso, quer dizer, amplifica, né, o fato e aí pronto. Aí você perde o controle. Exatamente. Mas a coisa mais trágica realmente é chegar dentro do núcleo familiar, né? A esposa dele acaba não reconhecendo mais Marina, assim, por uma questão social que está sendo jogada nas costas dela. Você não consegue mais direcionar nada, você fica ao sabor do que estão dizendo. Exatamente. E o que estão dizendo é tão forte que faz você se questionar sobre toda a sua história. Né? Isso faz sentido, né? Será que não é? Será que não? Saiu né? no jornal, como Saiu é que no jornal? Ela fica sabendo pela vizinha. A vizinha chega com a manchete de jornal e fala: olha seu marido aqui na capa do jornal. E a partir daí ela começa a desacreditar. Primeiro ela tenta defender o marido, mas aí vem o pai e fala: não, é verdade. E aí todo mundo acaba conduzindo ela a acreditar. E tem uma coisa muito interessante que a gente vai vendo esse mecanismo tanto da imprensa quanto da polícia nesse... A polícia, né? A polícia é muito importante na peça, né? A ligação da mídia com a polícia. Da mídia com a polícia e como esse sistema opressor vai afetando a gente, o cidadão comum, e que a gente vai sendo massacrado por tanta notícia, pela maneira como as coisas chegam até nós, né? As declarações. As declarações, eu acho que isso é muito atual. Na verdade, a gente vive uma releitura disso, né? E como é que a gente faz para se blindar um pouco desse sistema? Que é difícil, né? Cada vez mais difícil. Me dá a impressão que é cada vez mais difícil. Exatamente. Né? E a gente procura, com essa montagem, trazer mais uma camada para a peça do Nelson, que é a presença do Anderson Negreiro, um ator preto, negro, que então, amplifica ainda, porque tem uma cena dele na delegacia, onde ele é totalmente acuado, sem nenhum motivo, ele era apenas testemunha do acidente. E aí ele passa a ser de testemunha a acusado, e no final acusado de um crime. Assim. Cúmplice, né, da coisa. É como se ele tivesse empurrado o rapaz e matou o rapaz. Então, e aí essa camada do racismo que a gente... Sim, que era um dado que na época, em 61, o Nelson não tinha na peça. Não tinha, não é um... Mas que dá uma nova sobreleitura. Camada, uma sobreleitura, exatamente. Sim. A gente tem fotos, né? Nós estamos falando do Beijo no Asfalto, que está lá no Teatro Itália Bandeirantes, ali no Edifício Itália, esquina da São Luís com a Ipiranga, teatro delicioso, na boca do metrô. Na boca do metrô. Muito fácil de chegar. Muito. Cadê as fotos para a gente ver? Olha lá, olha, o Arandir, esse é o Anderson, essa Rita Pisano. É muito legal essa coisa de ser um ator negro, né? Realmente, isso foi uma boa sacada. Não sei se isso aconteceu por acaso. Não, isso aconteceu desde o começo, foi intencional. Foi intencional, assim. Né? É bem legal isso. Porque o Beijo é uma tragédia carioca, né? Ali é o Cunha, que é o delegado, né? Aquele é o delegado. O Heitor Goldfuss. O famoso delegado. Famoso Cunha. O famoso Cunha. Opa, o que temos ali? Aí nós temos o Aprígio. O Aprígio. Que aqui na foto é o Mauro Chamas, mas atualmente é o Gustavo Trestini quem faz. O Trestini que está fazendo. E quem tá e a Rita Pisano está lá na... você que está na marca. Depois dela sofrer uma violência policial ali. Tem o papo da violência policial. Aí a gente tem o Valdir Rivabem e o Lucas Friso, que eles fazem o Werneck e o Pimentel. Os nomes são bons, né? Dos personagens. Sensacionais. Werneck, Pimentel. Sim, e as rubricas do texto são incríveis, né? São rubricas deliciosas. Arandir, Werneck, Aprígio. Muito sonoras, né? Sonoras, né? Aí a gente tem a Ângela Ribeiro. É o Cunha ali de costas? E o Cunha de costas. De costas, exatamente. Que drama, né? Que vira a vida da Selminha. Né? Que drama vira a vida da Selminha. E tem uma coisa muito interessante que essa cena me lembra, é que o Bruno escolheu ambientar toda a peça num espaço público. Então a gente vê a faixa de pedestre e todas as cenas acontecem nessa faixa. Então, quer dizer, como se aquela casa estivesse devassada. Exatamente. Não tem mais o privado. Não tem mais o privado. Aquilo está aberto e todo mundo fala, todo mundo todos os atores estão em cena como testemunha de tudo que está acontecendo. E eu acho que é legal também para a gente pensar nos dias de hoje, né? Dessa diluição do público e do privado e tal. Bem interessante mesmo. Mais uma vez o Cunha. Cunha. Ameaçando a Selminha. Ali nós temos uma maca, lá no fundo tem alguém, né?
É a Rita de acho novo. que sou ali. eu. A gente tem essa iluminação aí que são 5 torres. Do fundo do teatro para a plateia. Que tem a ver com esse farol também, né, Bruno? Tem a ver com farol, com atropelamento. A gente trabalha com uma cadeira com rodinhas também que fica o tempo todo sendo jogada de lá para cá, né? Como se fosse uma... Eu não sei se a intenção era essa, mas essa luz do fundo... Volta lá nessa última foto, se der. Essa luz do fundo ofusca a plateia, né? Sim, um pouco. Então você fica meio indefinido, fica um pouco... Sim. Você não consegue distinguir direito, Perfeito. aquilo te atrapalha, Exatamente. né? A luz é da Aline Santini e a ideia é um pouco essa mesmo, brincar em alguns momentos com o desconforto. Que bárbaro isso. É legal. A cenografia da Marisa Bentivenha. Você tem Isso, Marisa. Primeiro, trilha sonora do Dr. Morris. Agora ele assina Morris. Agora ele fez uma trilha incrível. A trilha é incrível mesmo. É uma coisa que não é o clichê do que se vê no Nelson, assim, não é uma coisa brasileira, pelo contrário. Ele pega uma inspiração de uma banda de rock britânica assim, e reconstrói aquilo, dando uma coisa super vigorosa, assim, né? E universaliza, né? Universaliza. Isso não é um problema brasileiro. Perfeito, exatamente. Não é um problema nosso aqui, isso é um problema da época que estamos vivendo, né? Do mundo que está aí, né? Sim. Vocês vão ficar lá no Itália até quando? A gente fica todas as quartas-feiras, às 9 horas, até o dia 26 de abril. Quartas-feiras, 9 da noite, até dia 26 de abril. E os ingressos já estão disponíveis no Simpla. Compra pelo Dá para Simpla. comprar para o dia que quiser, independente. É super facinho lá. Teatro Itália Bandeirantes, esquina da Ipiranga com a São Luís. Tem estacionamentos ali na Redondeza. Vários. Metrô na porta. Né? Fácil, até o dia 26 de abril. Pô, que bacana. Quarta temporada, então. É a quarta temporada. A gente estreou no Sesc Santo André, depois fizemos no Núcleo Experimental, que é na Barra Funda. Depois no Teatro Municipal Arthur de Azevedo, aqui na Moca. E durante a pandemia a gente fez online pelo Sesc de novo também. Foi uma experiência bem maluca também, né? No Sesc Santana, sem plateia, né? Só os atores no palco e Mas ao vivo? 3 câmeras ao vivo. E aí o Sesc transmitia online, né? Então a gente fazia sem a plateia e o Sesc tem gente que gravava e transmitia depois, né? Não, a gente foi ao vivo. Foi ao vivo. Foi ao vivo, as pessoas comentando. É muito maluco, né? Uma experiência muito maluca, mas foi legal de fazer também. Parece que aconteceu há séculos atrás, né? Nossa, gente, parece que foi muito tempo mesmo. Mas foi agora, né, gente? Foi. Legal. Bruno, vê se não some, né? Não. Eu venho sempre que você me chamar. Tá bom. E divulgo sempre você. Até. Obrigada, viu? Sucesso para vocês lá. Esperamos vocês, gente. Venham. Tem dúvida que eu vou ver. Nossa, Beijo é uma das minhas favoritas do então você tem que vir. Tem a dúvida que eu vou ver, sim. E que vem uma quinta, sexta, sétima temporada. Sim, estamos trabalhando para isso. Legal. Deixa eu ver aqui. Vamos chegando ao fim do programa, que pena. Mas ainda dá tempo de avisar que sábado e domingo tem Skank no Espaço Unimed, na Barra Funda. Corre comprar os ingressos porque vai lotar. A banda é queridíssima, repleta de sucesso. A gente encerra o programa com Skank. O Encartado de hoje acabou. Não se esqueça das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube. E a gente volta na semana que vem. E beijos a todos e até lá. Esperar o prato e não salivar, sentir apertar o sapato e não descalçar. Depois é ver alguém feliz de fato sem alguém pra amar. Ou como procurar no mato estrela do mar. Te ver e não te querer.